sétimo grado? Como estão todos? Bem, eu espero que vocês estejam aprendendo direitinho, tá? Que vocês tenham conseguido responder a atividade com muita facilidade, que não tenham tido nenhum tipo de dificuldade ao responder, tá bem? Essa aqui é a nossa aula de número 12 e nós iremos fazer uma revisão, tá bem? Sobre o presente do indicativo, focando as irregularidades, tá bem? Só que antes nós iremos começar com a correção do texto que eu deixei para vocês, tá bem? Eu vou ler ele novamente, para caso vocês tenham, esquecido de colocar algum verbo, tá bom? Essa é a hora de vocês observarem e colocar aí rapidinho no caderno de vocês, tá? Mi família. Me llamo José Martín y tengo 17 años. Soy de Madrid y estudio segundo de bachillerato. Vivo con mi familia formada por mi padre, mi madre, mi abuela y mi hermano mayor. Mi padre es moreno, alto y tiene 52 años. Es maestro y trabaja en un colegio de nuestro barrio. Mi madre es abogada. Tiene los ojos azules y el pelo castaño. Le gusta mucho cantar y la semana pasada fue a un karaoke con mi padre. Mi abuela tiene 94 años. Cuando era joven, trabajó como enfermera en un hospital. Ahora le gustan las manualidades y hace pulseras para toda la familia. Por las mañanas sale a dar un paseo con sus amigas y por las tardes ve la televisión. Mi hermano mayor todavía vive con nosotros, pero comprará una casa para vivir con su novia el próximo mês. Esse aqui eram os verbos que estavam em evidência no texto. Todos esses verbos que estão destacados de vermelho, eles estão conjugados no presente do indicativo. E eu espero que vocês tenham achado todos eles. Tenho llamo, que é do verbo llamar. Tengo, que é do verbo tender. Soy, que é do verbo ser. Estudio, que é do verbo estudiar. Vivo, que é do verbo vivir. Es, que é do verbo ser. Tiene, que é do verbo tener. Es, que é do verbo ser. Trabaja, que é do verbo trabalhar. Tiene, que é do verbo tener. Gusta, que é do verbo gustar. Tiene, que é do verbo tener. Gustan, que é do verbo gustar. Hace, que é do verbo hacer. Sale, que é do verbo salir. E vive, que é do verbo viver. Eu coloquei aqui agora a conjugação desses verbos que estão em evidência. Espero que vocês tenham acertado todos. Primeiro, vamos começar com o verbo llamar, que é um verbo de primeira conjugação, termina em AR, e ele é regular. Não sofre nenhum tipo de irregularidade, nem na sua raiz e nem na sua terminação. Vamos conjugar? Yo llamo
tú llamas, él, ella, usted llama. Nosotros llamamos, vosotros llamáis, ellos, ellas, ustedes llaman. E aí, acertaram essa conjugação? Muito fácil, né? O segundo foi o verbo tener, que é um verbo de segunda conjugação, ó, o verbo terminado em ER, e ele é irregular. Ele sofre irregularidade na sua raiz, ó. Observem que o primeiro ele tem uma irregularidade própria, tengo, a segunda pessoa e terceira pessoa tem ditongação, e a terceira pessoa do plural tem ditongação também. E aí, ó, a primeira pessoa do plural e a segunda pessoa do plural ficam regulares. Vamos conjugar? Yo tengo, tú tienes, él, ella, usted tiene. Nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos, ellas, ustedes tienen. O outro verbo foi o verbo ser, que é um verbo de segunda conjugação, ó, e ele é irregular, tá bom? Yo soy, tú eres, él, ella, usted es. Nosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas, ustedes son. Estudiar. Estudiar é um verbo de primeira conjugação. Ó, ele termina em AR e ele é um verbo regular. Não sofre nenhum tipo de irregularidade, nem na sua raiz e nem na terminação. Vamos ver como fica? Yo estudio, tú estudias, él, ella, usted estudia. Nosotros estudiamos, vosotros estudiáis, ellos, ellas, ustedes estudian. Vivir. Vivir, ele é um verbo de terceira conjugação, tá? É um verbo terminado em IR. Ele não sofre nenhum tipo de irregularidade, nem na sua raiz, nem na sua terminação. Portanto, ele é regular, tá bom? Yo vivo, tú vives, él, ella, usted vive. Nosotros vivimos, vosotros vivís, ellos, ellas, ustedes viven. Trabalhar. Tem verbo trabalhar, ele é um verbo de primeira conjugação, ele é um verbo terminado em AR, ele é um verbo totalmente irregular, tá? Ele não sofre irregularidade nem na sua raiz, nem na sua terminação, tá bom? Ele é regular. Bora ver como ficou conjugado? Yo trabajo, tú trabajas, él, ella, usted trabaja. Nosotros trabajamos, vosotros trabajáis, ellos, ellas, ustedes trabalham. Gustar. Gustar é um verbo de primeira conjugação, tá? E ele é um verbo regular. Não sofre nenhum tipo de irregularidade, nem na sua raiz, nem na sua terminação. Vamos ver como ficou conjugado? Yo gusto, tú gustas, él, ella, usted gusta. Nosotros gustamos, vosotros gustáis, ellos, ellas, ustedes gustan.
Hacer. Verbo hacer é um verbo de segunda conjugação e ele é um verbo irregular. Só que ele só é irregular na primeira pessoa. Yo. As outras pessoas são regulares, tá bem? Vamos ver como fica conjugado? Yo hago, tú haces, él, ella, usted hace. Nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos, ellas, ustedes hacen. O outro verbo foi o verbo salir. O verbo salir é um verbo de terceira conjugação e ele é irregular, só que ele só é irregular somente na primeira pessoa. Yo. Vamos ver como fica conjugado? Yo salgo, tú sales, él, ella, usted sale. Nosotros salimos, vosotros salís, ellos, ellas, ustedes salen. Bom, eu espero que vocês tenham acompanhado, né, a correção dos verbos. Espero que tenham achado todos esses verbinhos e que tenham acertado todos, tá bom? Agora nós iremos iniciar uma revisão sobre o presente do indicativo, tá bom? Peço que vocês prestem bastante atenção e não percam foco para vocês aprenderem mais. Nós sabemos que os verbos irregulares, eles são aqueles verbos que têm um certo tipo de irregularidade no seu radical ou nas suas terminações, certo? Ele pode ser tanto irregular no radical e na terminação, ou só na terminação, ou só no radical. Ele sempre vai sofrer ali uma mudançazinha no seu radical ou na sua terminação. E é isso que o torna irregular. Isso a gente aprendeu, né, nas aulas anteriores. E aí eu mostrei para vocês alguns tipos de irregularidades, não foi? Conjuguei alguns verbinhos para vocês, passei atividades. Eu espero que vocês tenham aprendido e fixado até aqui. Eu coloquei mais alguns verbos, mas antes nós vamos ver aqui esse quadrinho. Leiam junto comigo. Tenés que tomarla. Los que no toman la sopa no crecen nunca y se quedan siempre niñitos y nunca llegan a ser grandes. Qué tranquilidad reinaría hoy en este mundo se Max não hubiera tomado la sopa. Bom, o que eu quero que vocês observem? Quero que vocês observem todos os verbos que estão aqui e quais deles estão conjugados no presente indicativo. Vou começar a dar dicas para vocês. Por exemplo, verbo tener. Verbo tener, ele é um verbo irregular, certo? Ele tem uma irregularidade diferente na primeira pessoa e as outras pessoas seguem com ditongação. O outro verbo irregular é crescen, do verbo crescer. Ele fica irregular na primeira pessoa do singular, yo. Eu coloquei aqui para vocês esses verbinhos que eu falei, só que conjugado. Vocês podem observar que o tener, ele tem uma irregularidade própria na primeira pessoa, yo, e as outras sofrem ditongação. Eu tinha o ezinho aqui e ele foi mudado por ie, do e. Aí vocês lembram que eu falei que na primeira pessoa e na segunda pessoa não fica irregular quando a irregularidade é ditongação. Não esqueçam disso, tá? O verbo tener também vai passar por isso. Aqui em nos outros e vos outros, ele fica normal, não fica irregular, fica regular. Vamos conjugar? Só lembrando também que não podemos esquecer dos nossos pronomes pessoais, certo? Yo tengo, tú tienes, él, ella, usted tiene.
Nós outros, tenemos, vosotros, tenéis, ellos, ellas, ustedes, tienen. O outro verbinho foi o verbo crescer. Tia, não tá errado, tá faltando esse aqui. Não, gente, ele é escrito assim mesmo no espanhol, tá? Sem o S. E aí, o que eu quero que vocês observem? Por que que ele é irregular? Observem que aqui no radical dele, quando eu tiro o R, fica só crec, né? Crec. Mas quando eu vou conjugar ele na primeira pessoa, Joe, eu acrescento um Z. Ó, observem aqui. Eu acrescento um Z entre o E e o C. Fica yo cresco. E esse verbo aqui, ele só fica irregular no presente indicativo, né? Na primeira pessoa, yo cresco. Vamos conjugar juntos? Yo cresco, tu creces, él, ella, usted crece. Nosotros crecemos, vosotros cresceis, ellos, ellas, ustedes crescem. Observaram a irregularidade do verbo crescer? Como o verbo crescer, existem outros também, tá? Não é só o verbo crescer que acontece isso aqui, não. O verbo, por exemplo, conduzir, traduzir, deduzir, todos esses vão sofrer esse mesmo tipo de irregularidade, tá? De acrescentar o Z entre o E e o C, ok? Outro verbo que eu coloquei aqui foi o verbo quedar, tinha lá no quadrinho. Verbo quedar, ele significa ficar, ele é um verbo de primeira conjugação e não é irregular, ele é regular, tá? Vamos conjugar? Yo quedo, tú quedas, él, ella, usted queda. Nosotros quedamos, vosotros quedáis, ellos, ellas, ustedes quedan. Muito fácil, né? O outro verbo, llegar. Llegar. O verbo llegar é um verbo de primeira conjugação. Não é um verbo irregular, ele é regular. Ele é escrito assim mesmo, com 2 L's, tá? Na forma original dele no espanhol. Então, ele não fica irregular, certo? Vamos conjugar? Yo llego, tú llegas, él, ella, usted llega. Nosotros llegamos, vosotros llegáis, ellos, ellas, ustedes llegan. Verbo ser. Verbo ser é um verbo de segunda conjugação, por ser um verbo terminado em ER. Observem aqui que ele é irregular. Ó. A conjugação dele não segue o seu radical, tá bom? Não é só acrescentar as terminações como a gente faz nos outros regulares. Vamos conjugar? Yo soy, tú eres, él, ella, usted es. Nosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas, ustedes son. Ok? Outros verbos que também são irregulares que eu coloquei aqui foi o verbo cair. O verbo cair, ele é um verbo de segunda conjugação e ele é irregular somente na primeira pessoa do singular. Yo. Vamos ver como é que fica? Yo caigo, tú caes, él, ella, usted cae, nosotros caemos, vosotros caéis, ellos, ellas, ustedes caem. Outro verbinho foi o verbo decir, que também fica irregular na primeira pessoa, segunda pessoa e terceira do singular e na terceira do plural. Qual foi a diferença? Ó, no radicalzinho, eu tenho o E, né? E quando eu vou conjugar, eu troco o E por I. Na primeira pessoa, eu troco o C por G.
As terminações elas continuam sendo as mesmas, só teve mudança mesmo no radical. E aí observem que nos outros e vosotros não ficou irregular, certo? Ó, ficou regular, ficou normal. Vamos conjugar. Yo digo, tú dices, él, ella, usted dice. Nosotros decimos, vosotros decís, ellos, ellas, ustedes dicen. Eu não lo conosco, Senhor. Eu coloquei esse quadrinho porque ele tem um verbo que ele está conjugado no presente do indicativo, que é o no conosco. Conosco vem do verbo conhecer. Conhecer é um verbo de segunda conjugação e a irregularidade é aquela mesma do verbo crescer. Eu vou acrescentar um Z no radical. E aí eu coloquei aqui, ó, a sua conjugação. Eu acrescentei, olha, o Z entre o O e o C. Ó, ficou bem entre eles dois. Por isso, ele é irregular no presente do indicativo. Vamos conjugar. Yo conozco, tú conoces, él, ella, usted conoce. Nosotros conocemos, vosotros conocéis, ellos, ellas, ustedes conocen. Conduzir sofre a mesma irregularidade lá do presente do indicativo, né? A mesma irregularidade do verbo crescer, eu vou acrescentar um Z, ó, entre o U e o C. Eu acrescento um Z no seu radical. Por isso, ele é irregular também, ok? Vamos conjugar? Yo conduzco, tú conduces, él, ella, usted conduce. Nosotros conducimos, vosotros conducís, ellos, ellas, ustedes conducen. Bom, eu coloquei aqui a letra de outra música que se chama Coração Partiu. Vocês podem encontrar essa música no YouTube e em outras plataformas de música também. É uma música muito linda, caso vocês queiram ouvir. E aí o que eu quero? Eu quero que vocês peguem dessa canção todos os verbos, sendo regulares ou irregulares, que estejam conjugados no presente do indicativo, ok? Nessa música Coração Partiu, de Alejandro Sanz, vocês irão pegar todos os verbos que estão conjugados no presente do indicativo e irão conjugá-los no caderno de vocês, certo? Vão pegar tanto os verbos regulares como os verbos irregulares, porque na próxima aula nós já iremos começar com a correção desses verbinhos. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que tenham aprendido um pouco mais e que tenham ficado focados do começo até o fim, tá bem? Façam a atividade e eu espero vocês na próxima aula. Hasta luego!